Olá, meu nome é Rafael Lazarotto, eu sou médico ginecologista aqui da Clínica Netare. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida hormonal. Bora lá conferir? Então, gente, quando a gente fala sobre vida hormonal, é uma coisa muito complexa, né? Uma coisa muito grande. Vamos tentar delimitar isso daqui, talvez a gente faça várias séries para poder informar vocês melhor, tá? Hoje a gente vai falar então assim, o que é menopausa, como que os hormônios eles mais ou menos funcionam e didaticamente então eu vou tentar expressar isso daqui para vocês agora nessa tela, tá? Confere e vê se vocês conseguem entender. Então vamos lá. Didaticamente a gente vai desenhar uma linha onde a gente vai ter alguns marcos. O primeiro marco da vida da mulher é a menarca, que é a primeira menstruação. Então, nesse período da menarca, a primeira menstruação, os hormônios eles estão em alta e vai levar mais ou menos em torno de 1 a 2 anos, aonde a mulher ela tem uma imaturidade no eixo hormonal. Geralmente nessa fase acontece aquelas menstruações irregulares, acontece daquela paciente menstruar um mês, falhar 2, 3 meses, até que ela chegue num período chamado menacme, que é o período reprodutivo. Nesse período, a mulher ela vai sofrer oscilações menores em relação a quando ela começou ali com aquele padrão hormonal um pouquinho mais alto. Até chegar nos 40 aos 55 anos, com uma média de 51 anos, onde ela vai ter aquela fase de transição climatérico-menopausal, em que os hormônios eles estão em declínio. Quando ela chegar na última menstruação, ou seja, numa data em ficar um ano inteirinho sem menstruar, ela vai estar na menopausa. Então, vamos falar agora o que é menopausa. Então, a menopausa, o que é a menopausa? A menopausa ela é uma data, né? Ela não é um período. O período que antecede a menopausa a gente chama de climatério, que é onde essa paciente ela começa a ter alguns sintomas. Quando ela chegar exatamente a ficar um ano inteirinho sem menstruar, significa que ela entrou na menopausa. E aí a gente precisa lançar mão de algumas coisas, de algumas ferramentas para poder melhorar a qualidade de vida da mulher. Vamos tentar entender um pouquinho? A maior ferramenta que a gente tem para melhorar a qualidade de vida da mulher, a gente chama de terapia de reposição hormonal. Obviamente que nem todas as mulheres vão poder fazer, mas aquelas que sim se encaixam, elas vão ter um benefício enorme. E como é que a gente faz, ou melhor, o que é a terapia de reposição hormonal? A terapia de reposição hormonal nada mais é do que aquela terapia que eu vou lançar mão à base de hormônios para poder repor para minha paciente o que está faltando no corpo dela agora, ou faltando ou que esteja em desequilíbrio. Um tema muito importante. Antes de a gente lançar mão de uma terapia de reposição hormonal, tem uma coisa muito importante como conceito. A gente precisa entender o que é a janela de oportunidade. Então assim, nem toda mulher ela vai poder repor hormônio e a gente tem que entender o que é essa janela de oportunidade. Nada mais é do que um período em que varia antes dos 60 anos de idade ou pelo menos 10 anos da última menstruação. Esse é o período em que a gente tem um benefício muito grande e essa paciente ela vai ter uma prevenção muito maior, porque a gente já vai falar sobre as indicações de terapia de reposição hormonal. Quando que vai estar indicado a gente repor hormônio nessa paciente? Primeiro, é super importante que eu fale para vocês que isso daqui não está saindo da cabeça do Dr. Rafael, isso daqui está saindo de um consenso de climatério e menopausa da sociedade brasileira que a gente tem, tá? A gente vai deixar aqui embaixo para vocês um link onde vocês podem acessar depois esse conteúdo, tá bom? Então, como o assunto é polêmico e é importante que a gente sempre tenha base literária para que ninguém engane vocês, vamos pensar em 4 indicações precisas. Primeira indicação, prevenção de massa óssea. Segunda indicação, sintomas vasomotores. Terceira indicação, sintomas geniturinários. E quarta indicação, falência ovariana prematura. Vamos entender um pouquinho de cada uma? Quando a gente fala em sintomas vasomotores, pensem num grande grupo daquelas pacientes que elas têm calorão, um calorão que geralmente vem aqui do colo até a cabeça, ela cobre, descobre, ela fica com o pé descoberto. Essas pacientes elas têm uma grande perda de qualidade de vida. Chega a ser mais ou menos uns 60% das pacientes que estão na menopausa e que têm esses sintomas. Quando a gente fala de sintomas geniturinários, a gente tem que pensar em 2 coisas muito pontuais. Naquela paciente que tem dificuldade de lubrificação vaginal e naquela paciente que ela tem dor na relação.
que uma forma técnica de você encontrar isso vai se chamar dispareunia, né? Então assim, não tem nada relacionado à atrofia genital. Nada. A gente tem a ver exatamente com essas duas questões que eu falei. Pensando agora na prevenção da perda de massa óssea, a gente vai ter que entender um conceito. Primeiro, osteoporose é uma doença silenciosa, ela é indolor. Quando a gente faz a terapia de reposição hormonal, eu consigo prevenir todas as fraturas que essa paciente venha a ter em decorrência da osteoporose. Por isso que é super importante. E quando a gente fala de insuficiência ovariana prematura, aquela famosa, vamos colocar um apelido, menopausa precoce, que acontece antes dos 40 anos, essa paciente ela fica muito tempo exposta a hipoestrogenismo, o estrogênio dela está muito baixo. E se ela fica muito tempo exposta a isso, ela acaba tendo muito mais riscos do que benefícios. Por isso que é super importante e é quase que, eu diria, um sacrilégio não repor hormônio nessa paciente, porque a gente expõe muito ela a risco. Então, meninas, para que tudo isso daí seja possível, é muito importante que a gente avalie o tipo de hormônio que a gente vai repor, a dose de hormônio que vai repor e a via que a gente vai repor. Até porque, lembra de uma coisa? Vocês têm que ser protagonista no tratamento. O médico, ele vai ser aquele diretor de cena. E você que tem que ter o benefício. Vamos para um assunto polêmico, que toda vez que eu coloco minha caixinha de perguntinhas lá, geralmente vem. Terapia de reposição hormonal bioidêntica. O que eu tenho para falar disso para vocês? Primeiro, quando a gente fala o termo bioidêntico, é uma coisa muito feia, tá? Porque isso daí não existe. Existe lá nos Estados Unidos. Aqui a gente chama de terapia de reposição isomolecular, ou seja, é aquela mesma molécula que você produz. Mas para que fique bem claro na cabeça de vocês e que não tenha charlatanismo ou falatório, eu vou deixar estampado aqui na tela agora, na página 128 do livro de Terapia de Reposição Hormonal do Consenso de 2018 da Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, que diz o seguinte. Depois de tudo que foi falado, aquela plenária concluiu o seguinte. A terapia hormonal bioidêntica foi bem tolerada, promoveu o alívio dos sintomas vasomotores e que poderia ser mais uma opção para as mulheres que necessitam ou preferem o uso de uma terapia distinta à terapia hormonal convencional. Ou seja, se você está disposta a fazer terapia de reposição hormonal bioidêntica, sim, você tem respaldo para poder fazer isso e a gente para poder prescrever. Então a gente fechou mais um tema aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, dar aquele like, seguir a nossa página no Instagram, curta e deixe as suas dúvidas. Isso daqui é bem importante até para a gente poder disseminar o nosso conhecimento, tá bom? Um beijo e espero vocês na próxima.